bom dia, boa tarde ou boa noite. Recomendo assistir o vídeo anterior para entender melhor. Este vídeo é literalmente um resumo dos capítulos 3 a 6. Espero que gostem. Leia fica surpresa ao ver Delian se desculpando. Ela teme que, quando ele recuperar a memória, se lembre do ocorrido e tente eliminá-la pelo atrevimento de ter causado uma lesão em sua cabeça e ainda ter feito ele se desculpar com ela. Então ela diz que não, que ele perdeu a memória, mas que isso poderia ser possível. Ele não deveria se desculpar. Ele pede desculpas novamente e ela, segurando o rosto dele com as duas mãos, diz: "Por favor, não se desculpe." Logo depois, ele pede para ela soltar o rosto dele e, meio sem jeito, pergunta se está com fome e que iria preparar a comida. Antes de sair, ele pergunta para Leia se ela tem certeza de que não se conheciam antes. Ela responde que é a primeira vez que se veem. Na cozinha, ela planeja tirá-lo rapidamente de sua casa e sair do Império antes que Delian recupere a memória. Mas enquanto ele estiver lá, ela terá que alimentá-lo e depois deixá-lo ir. Enquanto isso, Delian se questiona por que disse aquilo e se já havia passado por essa situação antes, além de se sentir incomodado com essa mulher. Ele pergunta à coruja qual era a relação dele com Leia. Nathan responde que ela já não tinha dito que não conhecia Delian. Ele lembra das ações e das palavras de Leia antes de ela sair para a cozinha e logo diz que foi tratado como um tonto por ter perdido a memória. E que qualquer um que visse isso não acharia que fosse uma relação simples. Nos pensamentos de Nathan, Delian tem um bom senso, mas não consegue explicar que Leia quase rompeu sua cabeça. Nathan diz que não há nada a dizer. Delian ainda faz outra pergunta, mas Nathan responde que Delian fez algo errado para Leia. Delian ainda se pergunta quais seriam as verdadeiras intenções de Leia e ameaça Nathan para contar a verdade. Nesse momento, Leia chega pedindo desculpas pelo atraso com a comida. Delian fica chocado ao ver que Leia estava chorando, e Nathan pergunta o que aconteceu. Ela responde que foi por estar cortando cebolas. Leia serve a comida para Delian, e ele, em seus pensamentos, olha para Leia e acha que ela não seria capaz de feri-lo, e que provavelmente a culpa é dele. Já Leia pensa que ele não está feliz porque ela demorou para preparar a comida. E, novamente, Delian pede desculpas e pede mais uma oportunidade para compensá-la. Nathan diz que ele tem que assumir a responsabilidade, e Leia diz que Delian só precisa se recuperar e voltar para a casa dele. Delian também quer isso, mas sabe que será difícil, por causa da sua memória falha. Leia tenta não se deixar levar pela aparência de Delian. Ele diz que não pode partir em um clima complicado e pede para ficar um pouco mais, prometendo fazer o que ela pedir. Nesse momento, Leia se pergunta se Deus a ama ou não. Leia estava preparando a comida com muito cuidado e tratando Delian com grande sinceridade, na esperança de que, quando ele recuperasse a memória, pudesse mostrar alguma misericórdia. Depois de arrumar a mesa, Delian comentou que se sentia incomodado, pois qualquer um que visse a cena poderia pensar que Leia era sua servente. Ele então sugeriu que ela também se sentasse para comer. Leia inicialmente recusou, mas seu estômago roncou, fazendo-a mudar de ideia. Delian perguntou se ela sempre comia aquela quantidade de comida, e Nathan comentou que não era comum ela preparar tanta comida assim. Delian agradeceu a sinceridade dela e sugeriu que, na próxima vez, ela preparasse a quantidade usual e que seria bom estabelecer um horário para as refeições. Leia argumentou que um paciente precisava se alimentar e descansar bem. Delian, em tom de brincadeira, disse que pensou que ela estivesse tentando impressioná-lo, o que fez Leia se engasgar. Delian rapidamente esclareceu que era uma piada, mas pela reação dela, parecia que havia um fundo de verdade. Leia sempre pensou que Delian fosse uma pessoa dura e fria, incapaz de fazer brincadeiras como aquela. Após a refeição, Delian se ofereceu para lavar os pratos, e Leia ficou com medo da possível raiva dele quando recobrasse a consciência. Delian perguntou a Leia se estava lavando os pratos corretamente, e ela elogiou o trabalho dele, embora fizesse isso por medo. Em seguida, ele tentou ajudar em outras tarefas, mas acabou quebrando algumas coisas com sua força. Quando Leia estava pensando no que ele havia quebrado, ouviu outro som de algo se partindo. Foi até ele e perguntou se estava bem, ao que ele respondeu que tentou controlar sua força, mas não conseguiu. Ele se preparava para recolher os cacos, mas Leia disse que ela mesma faria isso.
mencionando que as mãos dele eram bonitas demais para serem cortadas com vidro. No entanto, as mãos de Delian já tinham outras cicatrizes. Ele disse que iria buscar uma vassoura para limpar, e Nathan comentou com Leah que Delian era muito problemático. Ela concordou que era uma situação difícil. Nathan sugeriu que ela pedisse para Delian fazer outra coisa em outro lugar e mencionou que havia muitos livros guardados no armazém. Algum tempo depois, Leah e Delian pegaram alguns livros e Nathan disse para ele parar de atrapalhar Leah e começar a ler os livros imediatamente. Delian e Nathan discutiram, como sempre, mas Leah achou que eles estavam se dando bem. Então, ela disse que iria começar a limpar. Notou que Delian já havia começado a ler um dos livros e pensou que deveria ter feito isso antes. Logo estava quase na hora de comer. Então ela foi até sua estufa e começou a trabalhar. Na estufa, Leia se espreguiça um pouco e logo começa a conversar com algumas borboletas brilhantes. Nathan comenta que ela melhorou bastante, e Leia responde que, embora tenha passado um ano praticando, ainda não conseguiu fazer o básico. Nathan observa que é impressionante ela conseguir fazer com que essas borboletas sejam visíveis para pessoas sem mana. Essas borboletas não são reais, mas também não são ilusões. O poder divino é como o fluxo do mundo, existindo onde quer que haja vida. Nathan elogia Leah novamente e ela pergunta se isso realmente ajuda, comentando que cultivar é bom, mas se seria necessário praticar todos os dias. Nathan afirma que o básico é importante em qualquer coisa e que é essencial saber usar o poder com naturalidade, pois isso será útil em momentos perigosos, embora esperem que esses momentos não ocorram, exceto pela presença perigosa de Delian. Nathan menciona que cedo ou tarde a maldição de Delian irá querer se alimentar. Leia diz que deu muito poder divino para saciar a fome da maldição de Delian e pergunta se não seria melhor não alimentá-lo. Nathan questiona se, caso fosse Delian, ela conseguiria resistir à fome se tivesse carne à sua frente. Ele diz que dessa vez não será assustador e que a vitalidade de um animal será suficiente, a menos que haja circunstâncias especiais. Delian, na novela, podia controlar sua maldição quando estava consciente. Mas agora que perdeu parte da memória, isso pode ser complicado. Eles queriam que Delian fosse embora antes que a maldição retornasse. Mas isso era impossível devido ao tempo. Leia pensou que dar a ele um livro para se distrair seria suficiente, mas nunca imaginou que teria que dar aulas sobre a história e a cultura do Império. Ela também explica que, com o controle do templo, a autoridade imperial está estável. O poder imperial não é absoluto, pois há outras potências tão grandes quanto a da família imperial, como a família do Duque de Sinai, que tem uma longa história familiar. Diferente da família imperial, que mudou seu sobrenome várias vezes, a família imperial já tentou controlar a família do duque, mas sempre fracassou. Portanto, optaram pela convivência, já que quem Sinise escolher será imperador. A menos que Sinai abandone primeiro a família imperial não pode dar as costas a eles. Nos pensamentos de Leia, seria muito perigoso para eles darem as costas para Delian e se converterem em seu inimigo. Leia diz que Sinise não tem interesse na política, mas a escolha do imperador é uma exceção. Depois de responder a tantas perguntas de Delian, Leia saiu correndo da sala em busca de liberdade. Nathan diz que pode responder as perguntas dele, já que viveu há bastante tempo, mas Delian não fez mais nenhuma pergunta, o que deixou Nathan com raiva. Ele então decide ir descansar e pede para Leia não tocar nele até ele acordar. Leia volta à sala com uma cesta de roupa e Delian pergunta como ele era antes. Leia diz que não sabe responder essas perguntas, e ele menciona que tinha uma família, o que a deixa surpresa. Ela diz que ele provavelmente tem uma família e que estão buscando por ele. Nos pensamentos de Leia, as pessoas que estão ao lado de Delian nesse momento são leais e fariam o necessário por ele. Leia diz para ele não se preocupar, pois se reunirão novamente. Delian concorda, dizendo que essa é a verdade, e se senta no sofá ao lado de Leia, deixando-a com várias dúvidas. Leia pensa que Delian a deixou viva apesar de saber a verdade. Delian comenta que estava esperando que, em algum momento, ela dissesse a verdade, mas se cansou de esperar. Ele questiona o que ela está escondendo dele. Leia responde que não pode revelar, pois seria perigoso. Delian pergunta para quem seria perigoso e ela responde que seria perigoso para ambos, acrescentando que ele saberá quando chegar o momento.
Leia sugere que eles sigam em frente por enquanto. Delian reflete por um momento e diz que não pode deixar Leia em problemas, então pergunta sobre a marca em seu pescoço. Leia se oferece para explicar, mas pede para ele tirar a camisa, o que Delian interpreta erroneamente. Ele queria uma explicação e não esperava que ela pedisse para ele se despir. Leia tenta se acalmar e explica que a raiz da maldição está no coração dele, e que pediu para ele tirar a camisa apenas para mostrar e fazê-lo acreditar no que ela estava dizendo, sem qualquer intenção egoísta ou maliciosa. Delian comenta que pensou que fosse um passatempo estranho, mas se revela uma maldição. Leia menciona que há algo mais para mostrar. Enquanto ela se virava, perdeu o equilíbrio e quase caiu, mas Delian se aproximou para segurá-la. Ela, instintivamente, agarrou a camisa dele, fazendo com que os botões voassem. Eles ficaram se encarando por um momento, até que Leia notou a camisa aberta e se afastou rapidamente, dizendo que foi um acidente e que ele viu que ela quase caiu. Delian ri da reação de Leia, algo que ela nunca imaginou que ele fosse capaz de fazer. Ele diz que agora que as coisas estão assim, ela terá que assumir a responsabilidade. Leia, confusa, pergunta de que responsabilidade ele está falando. Delian, seriamente, diz que Leia precisa pensar sobre isso e pergunta se ela fez um desastre e vai fingir que não percebeu. Leia questiona se ele acha que alguém mal interpretaria ao ouvir isso e pede para ele trocar de roupa. Depois de algum tempo, em frente ao espelho, Leia continua sua explicação. Ela diz que a maldição de Delian causa estragos em intervalos regulares. E, nesse momento, espinhos saem do coração, se estendendo do pescoço até a bochecha. Delian pergunta o que acontece se eles se chocarem, e Leia responde que eles absorvem toda a vida ao redor. Ele olha para Leia e comenta que ela parece conhecer muito bem o assunto, talvez. Leia o interrompe, dizendo que está muito interessada em maldições e soube o que era assim que viu. Em seus pensamentos, Leia sabe que não pode revelar que viu a maldição agindo diante dela, pois ele poderia se lembrar que foi ela quem o fez desmaiar. Delian se olha no espelho e Leia pensa que ele deve estar impressionado, assim como ela estaria ao saber que tem um corpo amaldiçoado, apesar de não ter memória. Além disso, a maldição não se acalmará até que tire tantas vidas quanto desejar. Leia pensa que seria melhor se ele tirasse a vida de uma árvore, então tem uma ideia. Ela o leva até a estufa, onde cultiva ervas medicinais, e lhe dá uma flor como presente, chamada Bexoa, que tem o apelido Detector de Maldições. Ela acredita que ele precisará muito dessa flor para saber quando a maldição se ativará. Continua no próximo vídeo.